Bom, um seguidor comentou o seguinte: faça um vídeo falando das formas de se ler. Exemplo, ler um livro como se fosse um bate-papo, ou ler um livro de forma analítica, etc. Explique todas as formas de ler e como fazer isso. Acho ótimo, vou tentar estabelecer algumas formas de ler, enquanto os bichos gritam ao meu redor aqui no meio do mato. E conforme eu explico essas formas de ler, da forma como eu gosto de encarar os livros, eu espero que vai te clareando ao longo das tuas escolhas de livros de leitura. Acho que a primeira coisa que a gente tem que estabelecer, existem duas coisas principais, eu penso, a respeito de ler livros que são fundamentais. A primeira delas é que nós só aprendemos do conhecido para o desconhecido. Você nunca aprende uma coisa sem conhecer uma outra coisa antes. Isso é algo meio mágico do ser humano. O aprendizado se dá sempre do conhecido ao desconhecido. No livro Como Ler Livros, se eu não me engano neste livro, ele diz que existe o aprendizado por descoberta e existe o aprendizado por ensino. Por descoberta é algo do tipo, imagina que você foi jogado numa ilha e tem que acender o fogo, mas você nunca aprendeu, você vai descobrir. Você vai entrar lá no mato, vai pegar uma pedra, vai pegar outra pedra, coisa e tal. Ou vai tentar, sei lá, você precisa fazer uma cabana, você vai entrar lá e tentar pegar algum pedaço de coisa que seja mais afiado para tentar cortar um pedaço de madeira, enfim. A descoberta é eu sozinho vou desbravar esse negócio aqui e conseguir fazer coisas. E o aprendizado por ensino, por direcionamento, alguém te fala. Então eu estou numa ilha, mas tem um cara junto comigo. E ele é um especialista em sobrevivência. Aí ele vai falar, pô, e por esse caminho aqui é melhor. Você, para fazer fogo, você pega uma pedra, bate na outra, vai sair faísca, tem que cair essa faísca, cai num pedaço de lenha, alguma coisa. Enfim. Mas no limite, o aprendizado, no fim das contas, sempre vai envolver um aspecto de descoberta. Do tipo, não tem como uma pessoa me ensinar absolutamente tudo. Em algum momento do ensino, passa a ser responsabilidade minha fazer as coisas, ou descobrir, ou entender. Então a comunicação tem essa parte curiosa, né? Tudo que eu falo, eu posso falar o melhor possível, mas parte da comunicação é problema teu. Você tem que conseguir entender. E a gente parte do pressuposto de que nós vamos conseguir nos compreender mutuamente na melhor maneira possível. Então, eu tenho que confiar que você tem uma certa capacidade de aprender. Senão, ferrou. Senão não dá para ensinar nada. Então existe essa primeira coisa que é, nós só aprendemos do conhecido ao desconhecido. Isso significa que toda vez que você vai ler um livro, você pode fazer um exercício de comparar o que está sendo dito com coisas que você já sabe e, portanto, você pode aprender por comparação, por concordância ou por contraste. Eu me lembro quando eu mudei para a França, eu fiquei uma semana na casa de um casal francês. Cara, vou tentar afastar esse bicho, faz barulho, ele me atrapalha muito a gravar o vídeo. Eu fiquei na casa de um casal francês e conforme eu ia aprendendo as palavras, eu ia perguntando para eles o seguinte, tá, e qual que é o contrário disso? E qual que é a palavra que parece com isso? Então eu aprendia por concordância e por contraste de forma intuitiva. Tanto eu lembro disso porque a mulher que era dona da casa, ela me falou isso. Nossa, que curioso o teu jeito de aprender. Porque em uma semana eu aprendi muitas palavras. Primeira coisa, aprender o idioma é vocabulário. Se você enche-se de vocabulário, você vai começar a conseguir falar. E aí eu lembro que ela falou isso, cara. É muito curioso que você aprende muito rápido perguntando essas coisas, assim. O contrário disso. O que parece com isso? Ó, tem um negócio que parece com um celular, mas ele tem fio. Ah, tá, é telefone, é fixo, sei lá, entendeu? Péssimo exemplo, muito bem. Tem um negócio que parece com manteiga, mas não é. Ah, e cream cheese. Pronto, melhorou. Então, o aprendizado se dá do conhecido ao desconhecido, portanto, eu tenho que na leitura fazer um exercício de adivinhação, de tentar adivinhar o que vem em seguida no livro e de tentar comparar aquilo com coisas que eu já conheço. Isso vai me ajudar a aprender muito melhor. Isso serve para qualquer livro, inclusive para livros de ficção. Por quê? Porque o livro de ficção tem uma característica particular. O livro de ficção se assemelha a um filme na medida em que ele conta uma história.
A diferença é que um filme te entrega todas as imagens. Você não tem que formar nenhuma imagem. Mas um livro não. Um livro, ele apenas descreve e você precisa transformar aquele conjunto de palavras em imagem na tua cabeça. E a descrição, é impossível fazer uma descrição 100% perfeita, de forma que todo mundo que lê imagine a mesma coisa. Então, todo mundo que lê um livro de ficção imagina aquela cena de alguma forma diferente. Porque não tem como descrever tão perfeitamente que eu garanta que todos enxergaram o que eu enxerguei quando eu estava escrevendo. Então a particularidade do livro de ficção é que para eu conseguir transformar aquelas palavras em imagens, eu posso trazer para minha formação de imagens as coisas que eu já conheço e tem a ver com aquilo. Muitas vezes ele apresenta num livro tipos de árvores. E tem vários tipos de árvores que eu não conheço na hora que ele fala. Meu primeiro exercício é, eu acho que essa árvore é mais parecida com essa aqui. Será que um plátano é mais parecido com um ipê, com um pinheiro? Ele é mais parecido com uma palmeira? Então, eu lembrei dessas porque são as que tem por aqui, né? Aqui tem muitos plátanos. Então, quando você pega elementos dentro de um livro de ficção que você não consegue conceber direto, às vezes você está lendo, sei lá, eu li Musashi, tem uma descrição de cenários orientais do Japão, que a gente não tem muita referência aqui, flores que a gente não vê muito por aqui. Então, um bom exercício é você primeiro tentar assemelhar aquilo que está sendo apresentado com o que você já conhece. Então guarda isso. Todo livro, todo aprendizado acontece do conhecido para o desconhecido. Só mais um exemplo acerca disso, né? Se você nunca tivesse visto uma vaca, por exemplo, eu tentasse te explicar o que é uma vaca, eu ia fazer como? Eu ia procurar os elementos que você já conhece. Do tipo, você sabe o que é uma pata? Você fala, eu sei, porque eu já vi no meu cachorro. Então, vaca também tem 4 patas, meio igual a um cachorro. Você sabe o que é uma orelha de um cachorro? Então, a vaca também tem uma orelha, e aí vai, entendeu? Você sabe o que são dentes? Então, dentes, né? Eu vou do que é conhecido, formando um conjunto de elementos conhecidos para conseguir transformar e te dar uma imagem mais precisa possível do que é uma vaca. E aí você não vai conhecer a vaca tão perfeitamente igual se eu te mostrasse uma vaca. Mas você vai conseguir construir, porque eu estou te dando elementos conhecidos. Isso significa que se você pega um livro que tem quase que todos os elementos muito desconhecidos e você não consegue unir eles a elementos já conhecidos teus, você não vai entender nada. Aí é melhor você... Essa é a hora que você olha para um livro de não ficção e fala, bom, não está na hora de eu ler esse livro, ele é muito para mim. Ele é difícil para mim. Eu tenho que estudar outra coisa antes para conseguir chegar nele. Eu usei bastante exemplo de imagem, coisas concretas, mas a grande dificuldade disso vai estar nas coisas abstratas. Conceitos, justiça, amor, democracia, conceitos que são abstratos, que não representam um objeto concreto, eles são muito mais difíceis de se tornarem conhecidos. E é muito mais difícil de eu pegar um livro e conseguir construir o conceito daquele autor a partir do que eu conheço do conceito. É por isso que muitas vezes você vai se deparar com livros difíceis demais e vai pensar, eu tenho que ler alguma coisa antes disso que eu ainda não sei o que é, mas eu vou descobrir. E existe um segundo, guardamos então o elemento de que a leitura ou o aprendizado se dá do conhecido ao desconhecido. Um segundo elemento fundamental é que a leitura é uma espécie de guia. Você está sendo guiado por alguém, que é o escritor, e você está sendo guiado por um cenário, um ambiente relativamente desconhecido. Então nós podemos imaginar, nós podemos pensar que a leitura é como se eu estivesse no banco do passageiro de um carro e o motorista fosse o escritor. E esse motorista está me apresentando. Então, apesar de a leitura ser uma atividade que deve ser feita de forma ativa, eu já vou explicar o que isso quer dizer, de certa forma, eu sou um passivo, lá ele. Eu tenho que me deixar guiar pelo autor.
Isso quer dizer que criticar um livro, na primeira vez que está lendo ele, é uma estupidez sem tamanho. Eu não tenho que ler um livro para ter um senso crítico a respeito do livro. Isso aí foi uma das maiores besteiras que a gente aprendeu. A primeira coisa que tem que acontecer num livro é entender o que esse cara está dizendo. Só. Sem nenhum tipo de suspeita, sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de preconceito. Eu preciso entender esse cara. Então eu tenho que, vamos dizer assim, ler de forma imparcial, sem emoções. E me deixar guiar na leitura. A leitura é uma direção. Alguém está dirigindo o carro, eu estou no banco do passageiro. E é como se ele estivesse dirigindo, inclusive, numa estrada em que tem uma neblina enorme na frente do carro e mal dá para enxergar lá mais de 2, 3 palmos na frente. Só que conforme o livro vai passando e eu vou entendendo, ou a história vai se construindo, é como se essa neblina fosse se dissipando. E ela vai se dissipando, se dissipando, se dissipando, até que eu consigo enxergar um monte de coisa. Guarda isso porque isso é muito importante. E aí a gente pode pensar que existem duas formas principais de eu encarar uma leitura. A primeira delas é como um bate-papo descontraído. Nós estamos conversando descontraídamente, eu e o escritor. Cara, ler é sempre conversar com um amigo, sempre, toda a vida. Então eu tô aqui conversando com esse cara, tô aqui conversando com Walter Benjamin, tô aqui conversando com Herman Melville, tô aqui conversando com Aristóteles. Então a leitura é sempre uma conversa com o autor. A conversa pode ser um bate-papo descontraído. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não estou tentando responder muitas perguntas, eu estou tentando simplesmente adicionar comentários ao que está sendo dito. Geralmente os livros menos difíceis, os livros de ficção, os livros de assuntos mais leves, os livros são mais informativos do que formativos, são os livros em que os meus comentários vão ser sempre comentários e raramente perguntas. E como que se comenta numa conversa com o escritor? Do mesmo jeito que ele. Ele escreveu, você também vai escrever. Com o seu lápis dentro do livro. Por quê? Onde ele escreveu? No livro. Onde você vai escrever? No livro também. Você não está conversando com uma pessoa? Você fica no mesmo lugar que ela. Se eu estou conversando com você na mesma sala, eu não fico na cozinha e você na sala e a gente fica gritando, conversando. Não, a gente vai no mesmo lugar. Se nós estamos conversando no WhatsApp, não fica eu mandando mensagem no Instagram e você no WhatsApp. Não dá. A comunicação não existe. Então você conversa no mesmo lugar. Conversa no livro. E escreve tudo no livro. Por quê? Porque um dia você vai pegar o livro para reler. Eu fiquei procurando minha outra lapiseira. Um dia você vai pegar o livro para reler. E quando você pegar ele para reler, vai estar tudo ali. A conversa vai estar ali. E vai ser ótimo para você apreender melhor aquelas informações. Então quando você trata como um bate-papo descontraído, você tem pouca preocupação em analisar o livro de cabo a rabo, em compreender 100% daquilo ali. A tua preocupação é muito mais de, eu quero entender uma parte disso, eu quero curtir o momento, eu quero relaxar nessa conversa, eu quero ser um pouco mais parecido com esse cara, mas não estou tão preocupado na análise minuciosa, dialética, analítica da parada. Não. Agora, a outra postura é a postura do estudante, que está ali para perguntar, para aprender, para extrair tudo que der para extrair, para ir no detalhe do detalhe, para transformar aquilo em pesquisa, e aí, muito mais do que só comentar, você vai perguntar. E muitas perguntas sequer serão respondidas durante a leitura. E você tem que saber disso. Essas perguntas aqui, eu vou ter que achar resposta para elas em outro lugar, porque o livro não responde para mim. Ou, se eu não responder essas perguntas, eu não entendo o livro. Mas a pergunta existe, eu não tenho como continuar entendendo o livro se eu não responder essa pergunta. Mas eu vou ter que ir para outro lugar para ele. E aí, esse livro passa a fazer parte de um conjunto de livros que vão formar uma espécie de projeto de aprendizado. Então, as duas principais formas de encarar o livro são duas principais formas de encarar uma conversa.
Numa conversa eu tô trocando a ideia, é um bate-bola. Na outra eu tô quietinho, em silêncio, só tirando dúvida. Então quando eu leio Aristóteles, por exemplo, bem quietinho, em silêncio, tirando dúvida. Quando eu leio Walter Benjamin, o texto que eu li desse livro, que é um livro de vários textos, eu tô mais no bate-papo. Então, sabendo que essas são as duas formas principais de encarar uma leitura, a gente consegue perceber que a gente pode dividir os livros entre fáceis e difíceis. Essa é a primeira forma de dividir. E a gente pode dividir os livros também entre aqueles que nos ensinam e aqueles que apenas são um momento de relaxamento. Eu já falei isso no outro vídeo. Isso muda a postura de leitura. E para finalizar a coisa aqui, para a gente terminar, né? Como isso impacta na prática do dia a dia do livro que você pegar? Da seguinte forma. Um livro que é um bate-papo, que eu tô tecendo comentários e não muito preocupado em aprender tudo, ele é um livro que eu posso carregar comigo e ler a qualquer momento. Então eu consigo aproveitar os diversos espaços do meu dia para dar uma bisoiada, ler mais uma página, meia página, 2 páginas. Já um livro em que eu tô com essa postura de aprendiz, sei lá, por exemplo, A Ação Humana. A Ação Humana já é um livro que não é um bate-papo. Não dá. Eu tenho que ter um momento em que eu sento e eu me concentro no livro, eu não faço mais nada e eu passo pelo menos meia hora ali lendo e tentando entender o que esse cara está dizendo. Eu não tenho pressa de terminar nenhum deles. Mas um deles precisa de uma continuidade de tempo maior e o outro pode ser, vamos dizer assim, absorvido em pílulas. E eu não sei se isso responde à pergunta do comentário. Gostaria que você deixasse sua pergunta para que eu fizesse um próximo vídeo a respeito de leitura. Eu adoro falar de leitura. Então deixe suas perguntas sobre leitura e eu vou tentar responder. Vale dizer que em algum momento, em breve, eu reabrirei o Condado. E o Condado é o lugar de paz, de tranquilidade, que você senta para aprender e a gente senta para bater um papo e eu vou falar de muito dos conhecimentos que eu tiro de dentro dos livros. O Condado é o lugar onde eu falo tudo que eu quero, do jeito que eu quero, sem preocupação com rede social. É um meu cantinho que eu vou te convidar a participar junto comigo. E por que é o Condado? Porque é o lugar que melhor representa esse sentimento de paz interior que eu sempre quis ter e que muitas vezes a gente não tem na vida por conta da correria, da internet, do barulho, das distrações. Tamo junto. Deixa teu comentário aí.